Hola muchachos, hoy vamos a estudiar los verbos en presente de subjuntivo. ¿Están listos? Los verbos em presente de subjuntivo. Bem, nós sabemos que os verbos no presente do subjuntivo, eles são divididos em dois tipos, regulares e irregulares, tá? No vídeo anterior, nós já estudamos os verbos regulares. Quem tiver alguma dúvida, volte ao vídeo anterior, tá? Que tem toda a explicação que vocês precisam. Agora vamos dar continuidade aos verbos irregulares, certo? O que são verbos irregulares? São aqueles verbos que geralmente vão mudar a sua raiz ou radical, certo? E lembrando que para facilitar a conjugação no presente do subjuntivo, nunca esqueça de colocar a palavra que, certo? E há muitos tipos de irregularidade no presente do subjuntivo. Vamos aprender todas agora. Vamos lá? A primeira irregularidade são os verbos com ditongação na raiz. O que é isso, professor? O que é uma ditongação na raiz? É quando eu tenho a transformação de uma vogal simples num ditongo. O que são os ditongos? Os ditongos são dois elementos vocálicos que se pronunciam em uma mesma sílaba, tá? Então, quando eu encontro dois elementos vocálicos, ou seja, duas vogais, tá? Que se pronunciam em uma única sílaba, eu tenho um ditongo, certo? Então, veja este exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui o verbo pensar. Olha aqui, eu tenho uma vogal simples, não é isso? O é. O que eu vou fazer quando eu for conjugar no presente do subjuntivo? Eu vou trocar este é em ié. Ou seja, eu vou transformar essa vogal simples, que é o é, em um ditongo. Lembram que o ditongo é o quê? Dois elementos vocálicos, ou seja, duas vogais que ficam numa mesma sílaba. Então, o verbo pensar, ele vai se transformar em quê? Em piense, né? Pienses, piense, perceberam? Então, eu tenho pensar, quando eu conjugo no presente do subjuntivo, ele fica como piense, não é isso? Então, eu troco o é por ié. Eu tenho também aqui, ó, o i por ié, que é o caso do verbo adquirir, o o por o é, que é o caso do verbo sonhar. Quando eu conjugo o verbo sonhar no presente do subjuntivo, vai ficar como? Que yo sueñe. Olha aí, eu troco o o por o é. Sue, não é isso? E também eu tenho o u por o é. Então, essa é a ditongação, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos de verbos que vão acontecer. Vamos aqui observar uma tabela de verbos. Olha aqui, a primeira ditongação, que é o mesmo caso do verbo pensar, é o verbo querer. O que vai acontecer no verbo querer? Eu vou trocar o é, que é uma vogal simples, por ié. Perceberam? Então, ó, querer, que fica o radical quer, não é isso? Quando eu for conjugar, ele fica como? Quer. Perceberam? Vejam a alteração. Então, eu tenho o quê? A inclusão de quê? De um ditongo no lugar de uma vogal. A troca de uma vogal, que é o é, por ié. Por isso é que ele é um verbo irregular. Há alteração na raiz, tá? No caso da ditongação de é para ié, do verbo querer, por exemplo, de ir para ié, ó, adquir, fica como adquirir, né? De ó para o é, no caso do verbo sonhar, ó, sonhe, fica como sueñe. E de u para o é, ao invés da gente dizer rugue, fica como juegue. Então, aqui, observe que na primeira, na segunda, na terceira pessoa, nós vamos trocar. Unicamente não trocaremos na primeira e na segunda do plural. Vai ficar normal. Então, percebam que na primeira pessoa fica como? Yo quiera. Tu quieras. Él, ella, usted quiera. Nosotros ou nosotros queiramos. Olha, volta ao normal, tá? Então, você vai trocar apenas de é para ié, na primeira, na segunda, na terceira pessoa do singular e na terceira do plural. Na primeira do plural e na segunda do plural você deixa normal. Isso vai acontecer em todas, ó. Você faz a troca da vogal simples pelo ditongo na primeira, segunda e terceira, mas não faz na primeira do plural nem na segunda do plural. E volta a fazer na terceira do plural.
certo? Então, observe que nenhuma você vai trocar na primeira pessoa do plural nem na segunda pessoa do plural. Então, olha, como é que eu vou conjugar o verbo irregular no presente do subjuntivo? Quando há uma ditongação, eu faço a troca da vogal simples pelo ditongo na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. E depois de ajeitar todo o radical, fazendo a troca, o que eu faço? Eu coloco as terminações do presente do subjuntivo. Quais são as terminações do presente subjuntivo para verbos terminados em ER? A, as, a, amos, as e am, tá? Nós estudamos isso também no outro vídeo, tá? Quem tiver alguma dúvida tem que voltar no outro vídeo, certo? Olha aqui o outro. Adquiri, também a terminação a, as, a, amos, as e am. Tá? Olha o verbo sonhar, terminado em AR. Quais são as terminações? Emos, eis e e. Tudo bem? Então, quando o verbo sofrer a ditongação, você faz a troca da vogal simples pelo ditongo em todas as pessoas, exceto na primeira e na segunda pessoa do plural, tá? E depois de ajeitar todo o radical, você coloca o quê? As terminações do presente do subjuntivo que a gente viu no vídeo anterior, tá bem? Então, vamos seguir. Segundo tipo de irregularidade, são aqueles verbos com câmbios vocálicos. E agora aqui é diferente, tá? Aqui é diferente da anterior, do slide anterior. Porque lá eu trocava uma vogal por um ditongo. Aqui eu só faço trocar uma vogal por outra. No caso aqui é só a vogal E pela vogal I. E você troca em todas as pessoas. No caso o verbo servir, ó, o radical não é serve? Eu troco esse E do radical serve por sirve em todas as pessoas. Ajeitei o radical, só faço colocar agora o quê? As terminações do presente do subjuntivo, certo? Nós temos também aqui, ó, o verbo pedir, eu troco pede, eu troco esse E por I, não é isso? E aí fica pide em todas as pessoas e eu coloco as terminações do presente do subjuntivo, né? Então, todos os verbos que terminam em IR vão ter as terminações em a, as, a, amos, as e am. Tudo bem? Vamos lá. Terceiro tipo de irregularidade são aqueles verbos com irregularidade própria, tá? Não tem uma regra aqui. Ele é totalmente irregular. Ele é tão irregular que a gente não tem uma regra para ele. Então, olha, o verbo ir, olha onde é que fica. Baia. Então, olha o radical ir para bai, né? Muito diferente. Então, ele é um verbo totalmente irregular. Esse aqui você vai ter que aprender porque não tem regra para ele. Então, os verbos terminados em IR vão ter as terminações em a, as, a, amos, as e am. E os verbos terminados em AR vão ter es, emos, eis e e. Aí você pode dizer, professora, mas esse verbo está, o radical, olha, ele está igual. Eu sei, ele está igual. Mas preste atenção agora na terminação. Lembram que eu disse que a regra geral dos verbos irregulares eram os verbos que não modificavam a sua raiz. Não foi isso? Só que aqui ele é uma exceção. Aqui, ao invés de ele modificar a raiz, ele modifica a terminação do presente do subjuntivo, tá? Ao invés de ser só o E, ele coloca um E com acento. Então, percebam que aqui ele é irregular na terminação, tá? Então, fica este, estes, este, estemos, estes e esteno, certo? Quarto tipo de irregularidade, verbos que conservam a letra E, da terminação de infinitivo na sua raiz. Como assim, professora? Percebam que a gente tem aqui o verbo ver, não é isso? O radical do verbo ver deveria ser só o ver. Só o que você faz, tanto com o verbo ver como o verbo ser? Você conserva o E da terminação de infinitivo. Então, o radical, ao invés de ser só o ver, fica ver, ó. Que eu bea, que tu beas, que ellos te bea, que nosotros ou nosotros beamos, que vosotros ou vosotros beais e que eles ustedes beam. A mesma coisa com o verbo ser. Deveria o radical ser só o S, mas ele é o quê? O S e o E. Você pega emprestado esse E da terminação de infinitivo. Então fica que eu sea, que tu seas, que ele ou usted sea, que nosotros ou nosotros seamos, que vosotros ou vosotros seais e que eles ou ustedes sejam. Tudo bem?
Nós temos também um verbo que a gente coloca um G entre a raiz e a terminação. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o radical, né, do verbo tener, que é o ten. Tudo bem? O que é que eu vou fazer? Eu pego e coloco um G depois do radical, e aí que eu coloco a terminação do presente do subjuntivo. Ao invés de ficar tena, fica como? Tenga. Por quê? Porque você coloca um G depois do radical, certo? Entre o radical, que é o ten, e a terminação do presente do subjuntivo, tá? Então fica como? Tenga, tengas, tengamos, tengais e tenga. Não é isso? Olha o verbo salir. O que acontece? Eu sei que o verbo salir, o radical é sal, S-A-L, não é isso? Até o L. O que eu faço? Eu coloco um G depois do radical e aí é que eu coloco as terminações do presente do subjuntivo. Então fica salga, salgas, salga, salgamos, salgais e salga. Olha como fica melhor com o quê? Que eu salga, que tu salgas, que ele ou usted salga, que nosotros ou nosotras salgamos, que vosotros ou vosotros salgais e que ellos, ellas ou ustedes salgam, tá? Então lembra de colocar o que fica melhor. E para finalizar, o último tipo de irregularidade do presente do subjuntivo, que são o quê? Os verbos que terminam em AC, EC, OC ou o si, você vai colocar um Z antes da letra C na raiz. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, conocer, tudo bem? É um verbo que termina em OC, então entra nessa regra, ó, OC. O que é que você vai fazer? Você acha a raiz. A gente sabe que a raiz é até o C, né? Para achar a raiz, você retira o R, o R e o IR. Retirando o ER, a raiz é conoce. Aí você vai fazer o quê? Eu tenho aqui a raiz conoce. Eu tenho que colocar um Z antes do C. Então fica como? Conosque. Essa é a raiz. Tudo bem? E aí você coloca as terminações do presente do subjuntivo. Que fica que eu conosca, que tu conoscas, que ele ou você conosca, que nosotros ou nosotros conoscamos, que vosotros ou vosotros conoscais e que ellos, ellas ou ustedes conozcam, certo? Eu espero que tenha dado para aprender, para entender bacana os verbos no presente do subjuntivo. Hasta la próxima. Muchas gracias.